hoje eu estou com a incumbência, o privilégio, a honra de ministrar para vocês. E para quem já é de Rehobote, você sabe que a gente está ministrando sobre o livro, não é isso? Não é? Então, visitante, você que chegou hoje, não tem um livro, né? Mas eu vou pedir um favor. Você, amado irmão, como eu falei agora, ninguém fica para trás. Você vai sentar do lado dessa pessoa que está visitando e não tem um livro. Quer ver? Tem a irmãzinha ali. Já tem alguém do lado dela com livro? Já? Ô, glória. Então, compartilha com ela aqui, os três. Tem alguém? 2 varões aqui, para dividir o livro com eles. São isso aí, Paulo. Vai lá, Gadita. Quem mais? Lá ali em cima, tem que dividir, amados. Esse é o momento. E outra coisa, né? É o momento que você vai estar compartilhando com o seu irmão o livro. Vocês não têm um livro? Tem? Esqueceu em casa? Oh, glória. Vou dar uma dica. Ih, não, pastor, não deixa. Ia dar uma dica que boa, mas não pode. Então é o seguinte, você que é de Rehobote ainda não tem o livro, misericórdia. Ajuda ele, Jesus. No final do culto, a secretaria vai estar aberta. Tem livro lá, não tem? Você vai lá e adquire esse livro. É mixaria, baratinho. Qualquer um pode comprar. É R$ 39,90, não é isso? R$ 39,90. Que isso, pastor? É barato assim? Amado, para você ver. Isso vai abençoar muito a sua vida, e não só a sua vida, a vida de outras pessoas, a qual você conhece. Então você vai lá, adquire o livro após o culto, tá ok? Quando terminar, a secretaria vai estar aberta, fica ali no fundo. Mas não deixe de comprar o livro. Está sendo muito abençoador esse livro, amém? E para você que tem, glória a Deus, continue evangelizando, porque é uma forma de nós evangelizarmos também, tá ok? Eu não vou usar o livro, porque eu salvei tudo no meu iPad. Toma, mozinho. Vem cá, mozinho. Eu botei tudo no iPad, dá para ela aí. É o meu mozinho ali, mulher da minha vida, flor do nosso jardim, rainha do nosso lar. Mulher que eu amo. E quem seria eu se não fosse, claro, Jesus, em primeiro lugar, né? E depois ela na minha vida. Então vamos lá? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é rico aqui? Rico? Levanta a mão. Quem é rico? Rico. Deixa eu contar, levanta a mão. Quem é rico? Rico. Rico. 1, 2, 3, tá levantando a mão. Quem é rico aí em cima? Rico. Então, pastor, está gravando, o centro de recuperação, eles vão pagar, porque são tudo rico. Ué, não é, pastor Charlie? É tudo rico. Então você pode meter a mão no bolso, um só de você pode fazer o centro de recuperação lá. É verdade ou não é, amados? Então eu quero ver, quem levantou a mão? O Ricardo levantou? Então amanhã vai lá, 500 mil na conta da igreja. 500 mil dá, pastor, para fazer a casa lá de... né? Uma casa de recuperação. Dá para fazer, 500 mil. Então amanhã 500 mil na conta da igreja. Mas não, né? Hoje mesmo, né? É rico. Eita, Jesus. Pastor, o que isso quer dizer? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem é próspero aí, levanta as mãos. Quem é próspero? Faz assim, É uma diferença, amado, entre ser rico e ser próspero. Vamos lá? Então, como eu disse, nós estamos usando o livro para ministrar essas palavras. E riqueza, amados, a riqueza ela é focada no acúmulo de dinheiro e bens materiais. Só isso. Mais nada. Porque eu digo para você, a maioria dos ricos não são prósperos. Só tem dinheiro, só tem bem material. Porque o que mais tem rico, tirando a própria vida, está lotado. O que tem de rico, com um monte de problemas na família, casamento, já divorciou 10 vezes. São ricos. Rico é ter dinheiro, é ter bens materiais. Isso é ser rico. Agora, a prosperidade vai muito além disso, amado. A prosperidade, eu vou citar uma pessoa aqui, que ele já subiu nesse altar aqui para dar o testemunho dele. O Paulo Rossi.
deve estar ganhando uns 2 salários mínimos, por aí, se mais um pouco, mas é próspero. Mas um dia ele foi rico, porque ele foi traficante e tinha dinheiro, a hora que ele quisesse. Como muitos aqui, como eu também já fui rico uma vez, ganhava muito dinheiro ilícito, era rico, mas não era próspero. E, infelizmente, a maioria das pessoas que são ricas não são prósperas. Agora, você pode estar ganhando um salário mínimo, mas você tem contentamento naquilo que você vive, naquilo que você faz? Porque quando eu falei quem é rico, e legal, a gente levanta a mão, e Deus quer nos fazer rico, quer nos fazer rico, mas para que Ele quer nos fazer rico? Simplesmente para nós termos uma vida boa, carro de luxo, casa de luxo, e esquecer das coisas do Senhor? Por isso que muita gente não se torna rica, amados. Na igreja, no meio evangélico que eu estou falando. Cristãos que não se tornam ricos. Porque se tornarem, eu olhei para um agora, e se ele for rico, misericórdia, nunca mais vai ver ele nessa igreja. Amado. Ô Jesus, me ajuda. Hoje é no amor. Amém? Amém? Então vamos lá? Capítulo 13 do livro aí, ó. Não, é o 13. Seria o 12, mas o pastor mandou ministrar o 13. Amém? Amado, você está em Rehobote, você não está na igreja. Um segundo muda tudo. Ó, tudo muda, um segundo, pimba. Não é? Quem veio no culto passado, quarta-feira? Melhor, quem não veio? Levanta a mão, quem não veio? Ô Jesus, ainda tem gente não vindo. Mas amém, você estava doente, você estava trabalhando, glória a Deus. Mas na doença também, pastor, em tudo dê graças e glória a Deus, amém? Então assim, passaram 2 vídeos, né? E o pastor avisou com antecedência. Nesse, eu não sabia, nem o pastor Charles, só a mídia. Então, e o segundo, amado, tudo muda. Então é capítulo 13, amém? Não é o 12. Vamos lá? Ó, prosperidade é algo amplo, pois engloba bem-estar, equilíbrio, satisfação, saúde, saúde no relacionamento, ter um propósito, equilíbrio nas finanças. Ó, quanta coisa tem a ver com a prosperidade. Agora, a riqueza é só dinheiro e bem material, mais nada. O que você prefere, ser próspero ou rico? Ser próspero, né? É claro. Mas você pode ser rico? Pode. Mas tem que fazer o quê? Trabalhar. Fala, tenho que trabalhar, tenho que estudar. Vamos lá, capítulo 13. O real significado, o que realmente significa a riqueza para o reino de Deus? É uma pergunta. Como ela deve ser usada? Ó, o que realmente significa riqueza para o reino de Deus? E como ela deve ser usada? São 2 perguntas que no livro faz. O que é no mundo, lá no reino de Deus, essa riqueza, e como ela deve ser usada? Vamos lá? 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. Coloca aí, filhão. Tu pegou aí a parte aí dos versículos? Pegou? Pegou as partes do versículo, Ricardo? Não? Vamos lá. Eu vou ler a partir do versículo 2, tá ok? Lá no finalzinho, ó. Lá no finalzinho, onde começa ali, ó. Ensine estas coisas. Ensine essas coisas e incentive todos a obedecer-lhes. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que conduzem a uma vida de devoção. Quem ensina algo diferente é arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir
o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Pessoas assim sempre causam problemas, têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. E como é que a gente vê isso, amados? Que para essas pessoas, a devoção dela é apenas uma forma de enriquecer. Pessoas que só vai para a igreja para ter comunhão com os irmãos com o objetivo de enriquecer, de ficar rico, de pedir bens materiais, de pedir coisas ao Senhor. Não vai com o intuito de adorá-lo, de glorificá-lo, de exaltá-lo, de agradecer aquilo que ele tem feito. Não vai. A atitude dela, não, o negócio está ruim, eu vou para a igreja porque o negócio apertou, fiquei desempregado, corre para a igreja. O salário diminuiu, corre para a igreja. As vendas diminuíram, corre para a igreja. E, amados, eu estou falando isso que eu conheço. Pessoas daqui, daqui, não estou falando de outro lugar, não. Que são assim. Veio para cá, foi liberto, foi curado, foi transformado, tiraram todas as mazelas. Aí melhorou a situação financeira. Meteu o pé. Aí se deu mal, né? Não tem jeito. Você que está aqui, está afastado da comunhão com os irmãos, porque nós somos membros de um corpo. O corpo de quem? O corpo de Cristo. Se nós não estivermos em comunhão em algum lugar, ou seja, um lugar chamado igreja, que somos nós estamos afastados, estamos desligados desse corpo. Então, automaticamente estamos desligados do corpo de Cristo. Automaticamente, Cristo é o cabeça, nós não temos ligação com Ele. E eu duvido que a sua vida melhorou, você que se afastou. Não melhorou, só piorou. E aí, essas pessoas correm para a igreja para pedir isso, bens materiais. Então, só foca numa coisa, riqueza, quer ficar rico. E essa mesma pessoa que se desviou, aí as coisas ficaram ruins, correu de volta para cá. E aí as coisas melhoraram. Mas pergunta se ela está aqui ainda. Não está. Pergunta como é que está a vida dela. E, amados, eu falo isso de nós, de mim, porque quando eu li esse capítulo, eu meditei ontem, eu fiquei a tarde toda ontem meditando, à noite, hoje de manhã, meditei mais um pouco, orei. Ela corta primeiro aqui em mim. Porque, amados, todos nós, eu costumo dizer que temos um pouco de Tomé dentro de nós. E uns têm muito de Tomé, ou seja, o incrédulo, que não acredita. Mas também temos avareza, também temos orgulho, também temos soberba dentro de nós. E se nós não dobrarmos o nosso joelho, nós não orarmos, não buscarmos o Senhor de verdade, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, nós iremos cair nessa armadilha, amado. Começa pela devolução do dízimo. E não é questão de riqueza. Porque eu falei para você, a maioria aqui que levantou a mão, talvez, se de fato fosse rico, não ia levantar o centro de recuperação. 500 mil, pastor, mas você é rico. Você é rico, você tem dinheiro. O seu lucro é esse. E olha que tem pessoas que ganham isso. Amado, eu conheci pessoas em um dos nossos congressos de casais, em um hotel, nós fomos lá fechar, só a oferta dele era 500 mil reais, na igreja onde ele fazia parte. Imagina quanto esse camarada ganha. Então, existe pessoas milionárias, bilionárias, que são dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Só que só isso não basta. Nós estamos falando de riqueza. Coloca o tema aqui, por favor, ô Ricardo. Coloca o tema aqui, por favor. Nós estamos falando de riqueza. Mas como nós queremos ser ricos, mas o que vamos fazer com essa riqueza?
Então, se você ganha pouco e você não é dizimista, ou você falha naquilo que é do Senhor, em devolver o dízimo, em ofertar, você vai ficar rico, tu não vai fazer isso nunca. Mas não vai fazer mesmo, porque você vai ter que devolver 10% tu ganha. Se tu ganha 500 mil, você tem que devolver quanto? 50 mil reais. Quando você olhar para aquilo, você vai dizer assim, não, meu Deus, que isso tudo, não. Aí o Satanás vai lá no teu ouvido, o pastor está viajando, está lá em Israel e você está aqui. Filho, filha, em nome de Jesus, com todo amor e carinho, Deus nos quer fazer rico, de verdade, mas é para abençoar o reino de Deus. E como eu abençoo? Quando eu abençoo pessoas, amado. E de que forma? Pessoas que precisam. Não é o preguiçoso não, tá? Preguiçoso, amado, vai ter que trabalhar, não tem jeito. Não é abençoar preguiçosos, não. É abençoar aquele que é trabalhador e que de fato necessita. Quando eu falo do centro de recuperação, quantos drogados existem na rua? Milhões de drogados. Quantas pessoas a gente quer ajudar? Aí a gente vai lá dar uma quentinha. Matou a fome dele? Na hora ali, só isso. Mas ele mudou de vida? Não. E quantos centros de recuperação existem? Muitos. Mas quantos têm a dignidade de receber essas pessoas? Porque se nós desligarmos o ar-condicionado dessa igreja, e não estamos no verão ainda, você vai sentir calor, daqui a pouco você vai levantar, vai querer ir embora. Você está com calor. Imagine a pessoa num centro de recuperação que precisa ser desintoxicada de toda aquela droga que ela consumiu anos num ambiente que não tem um ventilador. O colchão é horrível. E o centro de recuperação ao qual nós nos propusemos a fazer, em nome de Jesus, como tudo aqui é de excelência, lá também será. Amém? E não é um só, é dos homens e das mulheres. Então, as pessoas que entrarem lá, de fato, vão sair libertas, curadas, transformadas, irão sair de lá empregadas, com trabalho. Não vai viver a vida toda lá não, amados. Porque nós vamos fazer parceria com empresas, mas empresas sérias. Não é empresa para derramar dinheiro lá e só para descontar imposto de renda. Não, empresas sérias, que de fato vão tirar aquelas pessoas de lá e vão empregar. E para isso, para fazer isso, amados, é muito custo, é muito trabalho, é muita oração, é muita dedicação. E todos nós precisamos estar envolvidos nisso. Mas como se a gente ganha pouco, a gente não é rico e não ajuda em nada? Porque aqui, a menor parte que você der, não tem como botar... perdão, já está ali. Perdoa-me. Aqui, ó. As riquezas desse mundo. Você conhece as riquezas desse mundo? Eu acho que todos conhecem, né? Quais as riquezas desse mundo que existe nesse mundo? São bens materiais, são mansões, são carros de luxo. São locais que eu e você, de repente, não conseguem entrar sem o dinheiro. Mas que com dinheiro as pessoas conseguem entrar. As riquezas desse mundo, nós temos direito a essas riquezas quando somos fiéis, obedientes, de verdade à palavra do Senhor, temos direito. Deus, Ele quer nos oferecer, Deus quer colocar em nossas mãos, mas como? Se Ele conhece o nosso coração e sabe que se Ele fizer isso, eu vou sair da presença. Amém? Então, amados, pense nisso. Para elas, a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo, muda a página aí, página 144, grande riqueza. E a pergunta que eu fiz no início, será que nós temos contentamento com a vida que nós estamos levando hoje? Porque eu estou passando por problema também, amado. Eu também estou passando por problema. A maioria de vocês sabe que Mozinho foi acometida de um câncer. Graças a Deus ela está curada, mas continuamos no processo.
E simplesmente eu vou ter que parar de pagar o plano de saúde porque eu não tenho condições. E vou depender de quê? Como sempre, de Deus. E aí eu vou reclamar? Vou chorar? Vou murmurar? Vou deixar de devolver o dízimo? Vou deixar de ofertar? Não, amados. Tenho que continuar, porque tudo que está aqui é perecível, amado. Vai acabar. Vai acabar. Deus vai voltar, vai arrebatar a igreja e vai acabar com isso tudo, amados. Mas a gente fica agarrado a essas coisas da terra. Quem quer morar na glória com o Senhor? Levanta a mão. Quem quer? Quem quer? Não, levanta a mão mesmo assim. Cadê? Deixa eu ver, que tem gente que não está com a mão levantada. Não quer não, irmã? Quer. Levantou agora. Sabe por que não levantou? Porque sabe o que eu vou falar? Então morre agora. Ué, quem falou amém? Oh, então não sou só eu. Aleluia, minha irmã, estamos juntos. Leva agora, Jesus. Pode levar. Mas não, né? Não casei, não terminei minha faculdade. Os meus sonhos, os meus projetos, né? Não tive neto. Eu ainda não tive um neto de sangue, mas tem um monte de netinho aí, Samuel, meu netinho. Coisa, ficou lá em casa, fez mal bagunça, pulou no sofá, pode pular à vontade, estou nem aí. A pessoa ainda fica, não pula no sofá não, pode pular. Estou nem aí, vai sujar, pode sujar, depois limpa. O pai dele mesmo limpa. É ou não é? E limpa mesmo, amado. Se você quer fazer uma limpeza no teu sofá ali, ó, procura o Michel ali, ó. Michel faz limpeza em sofá, mas tem que pagar, tá? Não é de graça, não. Então, amados, eu não ligo não, amados. Sério. Se Deus me levar agora, eu estou satisfeito. Está na glória com Ele, amado. O que esse mundo tem? O que esse mundo tem para oferecer? Vai piorar, anota aí, para você não esquecer. Vai piorar, não vai melhorar. Não vai. Pastor, o senhor está profetizando, vou embora, vim visitar a igreja pensando que ia receber uma palavra de bênção. Você está recebendo uma palavra de bênção. Você vai ficar agarrado à riqueza desse mundo? Vai? Mas as pessoas ficam. Amados, eu usufruo, graças a Deus, mesmo passando pela luta. Eu usufruo da minha vida junto com o mozinho. E estou sempre, toda vez que... o dia que você vier me cumprimentar, eu não falar assim, está tudo ótimo, melhor agora que você está me abraçando. Você chama a minha atenção. Porque é assim que a gente deve ser. Como é que você está? Você tem que falar assim, aprende. Estou ótimo e melhor agora que eu estou junto com você. Você quer a melhor coisa que a gente está aqui falando da palavra do Senhor, glorificando Ele, exaltando, louvando a Ele? Tem coisa melhor que isso, amado. Imagine na glória. E você aqui hoje, por exemplo, as nossas amadas irmãs, eu estou doido para sentar nesse banco aqui, ó. Se Jesus não me levar ano que vem, 60 já pode? 60 anos? Eu vou fazer 60 anos ano que vem. Será que pode sentar ali? Eu estou doido para sentar ali. Estou doido para estacionar meu carro ali, ó. Não vou brigar, hein? Se tiver carro ali na minha vaga, eu sou idoso, eu tenho direito. Então, assim, esse banco aqui é confortável, é uma delícia. Tá com 60, Marcelo? Pode sentar. Não parece não, tu tá fortão, hein? 60 aí? Não tem vaga, né? Tem que comprar mais banco. Tem que comprar mais poltrona. Então, amados, isso é real, amados. Essas coisas vão ficar tudo aí, vão perecer. E eu não tenho problema com isso não, com idade. Então, o que eu estava falando? A gente está aqui glorificando a Deus, mas sente o joelho está ruim, aí tem que sentar. E lá vai ter isso? Não. Lá não vai ter joelho ruim, não vai ter coração ruim, não vai ter câncer, não vai ter nada disso. Não vai precisar de dinheiro, não vai precisar disso, amado. Nós vamos viver com o Senhor. Amém, amados? Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, sejamos contentes, felizes, alegres. Nós não estamos alegres e nem felizes, nós somos. Por quê?
Por quê? Porque o Espírito Santo habita. Oh, Jesus lindo. O Espírito Santo habita em nós, amado. E se ele habita em nós, nós somos alegres e felizes, independentes da circunstância que estamos passando. Mas sabe por que as pessoas se entristecem e aí traz a dor, está doente, aí fica naquela coisa, ai, ai, ai. Por quê? Porque está pensando na coisa da terra ainda. Não olhou para o alto e olhou assim, o Senhor, Jesus, o Senhor é autor e consumador da minha fé. Um dia eu estarei contigo, mas enquanto estiver aqui, eu vou te adorar, vou te glorificar, vou te exaltar. Será que você pode aplaudir, glorificar, exaltar Ele? Amém! Quem aqui é devoto do Senhor? Quem é? Devoto do Senhor, quem é? Hã? Ninguém é não? Devoto do Senhor? Hã? Amados, se nós temos devoção, o que é ser devoto? É ser devoto dele, é somente ele, mais ninguém, mais nada. Mais nada nesse mundo, nessa terra. A gente pode adorar. O problema é que a gente está adorando. A gente está sendo devoto a filho, a pai, a mãe, a avô, a esposa, a marido, sendo devoto a carro, a casa, a faculdade, a trabalho, um monte de coisa a gente está sendo devoto. Devoção, o quê? É adoração. Eu estar ali, ó, ai, meu emprego, ai, se não fosse esse meu emprego, não, ai, se não fosse Jesus na nossa vida. Nós não teríamos esse trabalho, não teríamos esse emprego. Então, em meio a todas essas circunstâncias que nós passamos, a nossa devoção tem que ser no Senhor. E detalhe, ó, um detalhe aqui, ó. Portanto, se temos alimento e roupa, está falando de casa? Está falando de carro? Está falando de riqueza, de milhões? Está falando nada disso. Só de alimento e roupa. E por quê? Porque o que não pode é um cristão. Cristão não é crente. Crente é pior que o capeta mesmo. Crente é pior que o capeta, pode ter certeza. É cristão, você crê, você segue Jesus e você serve Jesus. 3. Pai, Filho, Santo. 3. Você crê de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Você segue e serve Jesus. E é isso que nós fomos chamados nessa terra, amado. Amém? Vamos lá para o livro? Neste texto, Paulo nos ensina que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na devoção a Deus. E ensina também que devemos estar contentes com aquilo que o Senhor nos concede. Voltando aí, Deus quer que tu more embaixo da marquise? Não, amado. O trabalhador é digno do seu salário. Então, se você trabalha, Ele vai te dar condições. Se você é fiel ao Senhor, você trabalha, você é fiel ao Senhor em tudo, Ele vai te dar condições de você ter uma casa, de você ter uma hora de dia, se você ter um carro. Vai te dar. Agora, que você seja fiel em tudo. E Ele vai te abençoar. Amém? O capítulo 6, especialmente os versículos de 3 a 10, tem como tema principal as riquezas. O título dessa seção bíblica é Falsos Ensinos e Riquezas Verdadeiras. Paulo explicou especialmente sobre a relação das pessoas ricas da igreja de Éfeso com o dinheiro. Naquela época, alguns membros da comunidade eram ricos e influentes. Paulo sabia que a riqueza muitas vezes traz poder. Presta atenção. Muitas vezes a riqueza traz poder, mas nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes traz. Também é importante lembrar que, anteriormente, Paulo já havia corrigido algumas mulheres ricas da igreja. Ele orientou sobre vestimenta e comportamento, pois muitas eram influenciadas por falsos mestres que se infiltravam em suas casas. Enquanto os maridos trabalhavam, esses homens levavam ensinamentos errados, e as mulheres, sem discernimento, espalhavam fofocas e heresias dentro da igreja. Isso está lá em 1 Timóteo 2, 9 e 10, tá? Quando fala das mulheres. O pastor já ministrou isso aqui, não me lembro qual
o capítulo do livro que está. Mas ele já falou sobre isso. Hoje é Santa Ceia, eu estou vendo muita gente arrumada. E, de fato, nós precisamos nos arrumar para estar em comunhão com a igreja, ceiando e lembrando daquilo que Jesus fez por nós. E lembrando que ele vai voltar. Mas do que adianta eu me vestir assim aqui e chegar lá fora, me vestir e me comportar de maneira errada? E também não adianta me vestir assim e me comportar de maneira errada. Não adianta também. Tudo é o meu comportamento. E Paulo exortou essas mulheres. E hoje continua a mesma coisa. Nós vemos, e não vou falar só de mulher não, porque hoje em dia tem esses homens aí, tudo mimimi, tudo misericórdia, ajuda. Aí quer botar, fica todo, faz até negócio de, como é que é? Lipo, para tirar a barriga, vai malhar, fecha a boca. E eu estou falando que eu vejo aqui, amado. O cara tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, mulher e homem. Em vez de malhar, em vez de ir buscar uma vida saudável, não, quer ir para o médico. Aí morre lá na mesa de cirurgia, aí vai reclamar. Vai dizer que foi erro médico. Mas quem mandou ir? Pastor, o senhor está amaldiçoando. Estou não, amado. É uma realidade. Não quero lembrar, não quero trazer à memória algo triste a ninguém, não, mas é uma realidade. Tem uma irmã aqui, e a irmã dela vivia fazendo essas coisas. Opera aqui, opera ali, tira aqui, tira aqui. O que aconteceu? Partiu. E aí? Vou citar exemplo. Mozinho tirou um seio e parte do outro. Nós iremos fazer a reconstrução pelo plano de saúde. Sabe quantas vezes deu errado? 3 ou 4, irmão? 4 vezes. Tu acha que Deus quer? Responde. Claro que não. Não é momento. Pastor, mas ela está sem o seio. Tá linda, maravilhosa. Só que as únicas pessoas que podem achar ela linda e maravilhosa são Jesus, eu e os filhos. O restante não precisa, não. É sério, amados. E não vamos fazer a cirurgia agora. Nós oramos, buscamos, damos entrada, negou. Demos entrada de novo, negou. Deu entrada de novo, negou. Devo entrar de novo, o material veio errado. E o médico falou, o material que veio não é o que eu trabalho. Então, eu não aconselho o material. E tu acha que é quem que está fazendo isso? É Deus, amado. Mas a pessoa tem 30 anos, 30 e pouco, quer fazer lipo, vai malhar, você é nova, você é novo, você é saudável. Esquece esse negócio de cirurgia em nome de Jesus. Pastor, eu orei e Deus mandou. Tem certeza? Tem certeza que foi Deus? Se foi, amém. Você vai lá e faz. Amém ou não amém? Ô, Jesus, hoje é no amor. Fala assim, tá não, pastor, tá doendo. Tá não, amados, tá gostoso. Eu só estou, amado, te dando conselho que eu recebi. Conselhos que eu recebo do Senhor através da palavra, através do pastor Alexandre, através dos pastores que ministram aqui, através de você que vai ministrar um dia, amém? Então é isso, precisamos nos comportar dignamente, amado. Não é só na ceia, não é só aqui dentro, é lá fora também. Ô Jesus, agora, mais uma vez, Paulo trouxe à tona um problema. A ilusão de poder que a riqueza pode trazer. A ilusão de poder que a igreja pode trazer. Tem um ditado popular, acho que todos já ouviram isso. Dá dinheiro, mas não dá poder. Porque tem pessoa rica que não tem poder, amado. Mas imagine se tivesse. Existe um lugar aí que tem uma autoridade e quando ele assumiu a autoridade desse lugar, ele não era rico. Então ele tinha poder. Ele recebeu o poder de governar aquele lugar, mas ele não era rico. E aí, através do poder, ele se tornou rico, ou melhor, milionário, e só fez besteira.
Acabou com o lugar. Está acabando com o lugar. Ô, Jesus, me ajuda. Fala assim, ajuda ele também, Jesus. Converte ele, Jesus. Amado. Mas não tinha riqueza, mas se tornou milionário. Então, em algumas vezes, a pessoa vai ter o poder, mas não vai ser milionário. Por exemplo, você é um gerente da loja. Você tem um poder, mas você é rico. Você é milionário? Não. O dono da loja é rico, você não é. Mas você tem um poder de gerenciar. Amém ou não amém? Teve um outro caso aí, né? E o cara foi lá, comprou uma Ferrari, puro sangue. Ferrari puro sangue. Quem quer ter uma Ferrari puro sangue? Só o irmão ali quer ter. Mas está trabalhando, né? Está estudando, está... Então a pessoa foi lá, comprou, tinha dinheiro. Sabe quanto custou uma Ferrari dessa? 9, 10 milhões de reais. Para você pagar 9, 10 milhões em um carro, você tem que ganhar quanto? Tem que ganhar mais, né? Como é que eu vou pagar? Só comprei, fiquei duro. Aí na hora de sair, cadê a gasolina? Porque a gasolina que botar ali tem que ser pódio. Pode botar qualquer gasolina não, filho. Não é essa gasolina aí de 5,60, 5,70. Não, gasolina cara. E aí? Só que, o que aconteceu? Tomaram a Ferrari dele. Por que tomaram a Ferrari dele? Porque para você adquirir uma Ferrari, você tem que... A pessoa, a empresa, investiga a sua vida, vê tudo, se você é um bom pagador. E tem um monte de gente rico, e não é, eu fui pesquisar ontem, jogadores de futebol aí, milionários, ricos, que tomaram o carro dele porque ele não pagava lá os impostos. Casa, tomaram casa. Mansões, a pessoa não pagava IPTU. O governo foi lá e tomou. Então a pessoa tem dinheiro e acha que tem poder. Não, não tem. E tem aqueles que têm poder e não têm dinheiro. E o que eu quero dizer com isso, amados? O que adianta eu ter dinheiro para comprar o que for nesse mundo? O que adianta eu ter todo o dinheiro do mundo, ser rico, milionário, bilionário, comprar o que eu quiser, mas se verdadeiramente eu não consigo comprar aquilo que de verdade nós precisamos? O dinheiro pode comprar muitas coisas, está aí no livro, mas há valores que jamais poderão ser adquiridos com ele. A salvação é um exemplo de que o dinheiro não pode comprar tudo. A salvação, todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza desse mundo, não se compra a salvação. Só uma coisa compra a salvação. Você quer ter um puro sangue? O puro sangue já está dentro de nós, que é o sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz do Calvário, quando ele se entregou por todos nós. Esse é o verdadeiro puro sangue. Então diga assim: nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga: eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga mais uma vez: eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Esse é o verdadeiro puro sangue. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Oh, Jesus! Então a salvação, amados, a gente só consegue através do sangue de Jesus. E esse é verdadeiramente o puro sangue. Página 145 do livro, outro exemplo é a amizade. Salvação e a amizade. Quando verdadeira, essa relação se constrói com base na lealdade, na convivência, na ajuda mútua. Amizades até podem ser compradas, mas você comprará um tipo de amigo fujão. Se esconde, se ausenta na primeira dificuldade. Eu tenho um amigo, amados, não é cristão. Se você é cristão e você não tem amigo, existe um amigo mais chegado que irmão, que é o Senhor Jesus. Claro que tem. Mas nós temos que ter amigos nessa terra. E se eu sou um verdadeiro cristão, eu tenho amigos nessa terra. E eu vou dizer para você, se eu pegar meu telefone agora e ligar para esse amigo, a não ser que ele esteja no trabalho, mas dependendo da situação, eu ligar para ele, ele larga até o trabalho e vem me socorrer. E ele ainda não entregou a vida a Cristo. Foi um amigo que eu fiz lá fora, que eu digo, é o meu único amigo que eu tenho lá fora. Tirando vocês aqui, E claro, né, quando eu falei vocês, infelizmente, amado, nem todos estão aqui, você pode confiar. Nem todos. Infelizmente. Porque, de fato, não são cristãos. Não são discípulos de Jesus. Antes de você confiar em mim porque eu sou um pastor, você tem que confiar em mim porque eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um servo de Deus. Não porque eu sou um pastor. A gente confia no título. Eu tenho que confiar na pessoa que ela é, não no título que ela tem. Então não importa o título, importa o caráter. O que essa pessoa é. E para você saber quem é essa pessoa, você tem que ter intimidade, tem que ter comunhão com a pessoa. E quantos líderes de célula ainda não têm comunhão com seus liderados? Não conhecem. Quantos liderados não conhecem o seu líder? Eu fico muito chateado quando tem alguém na igreja, eu não sei, não conheço. Comigo, fico chateado comigo, me cobro. Porque eu preciso conhecer, mas conhecer de verdade. Tem pessoas passando por problemas nessa igreja, semelhante da minha esposa, e que a gente tem tentado ajudar. Vocês viram aí o projeto que Deus colocou no coração dela, e a gente tem ajudado. E não só aqui, mas lá fora também. Mas, de fato, nós temos amigos. Nós somos amigos. Se a gente não é amigo, amado, nós não somos discípulo. Porque um discípulo, ele é amigo. Ele tem amigo. A primeira coisa que você lembra sobre a amizade na Bíblia, a amizade mais forte entre dois seres humanos, tirando a amizade de Jesus. Quem é? Davi e Jonatas. Ele tendo direito a receber o reino do pai, porque ele era filho de Saul, então ele ia receber por herança do pai. Ele não quis, por quê? Porque ele via o que o pai fazia de errado e que Deus já tinha proclamado Davi como rei. Não porque ele viu Samuel consagrando Davi, porque ele entendia e via o caráter de Davi. Sabia que era um homem de caráter, sabia que era um servo de Deus, independente de se tornar rei ou não. Então eu preciso conhecer, amados. Eu preciso ter amigos e ser amigo de verdade, porque o amigo não é na hora do bem bom, não. Do bem bom é moleza, qualquer um amigo. Agora na hora da dificuldade,
Quando você estiver 3 horas da manhã, num lugar perigoso e teu carro quebrar, para quem que você vai ligar para te socorrer? Para quem? Você precisa de um reboque, para quem tu liga? Para o meu amigo Jean. Não é, Jean? Está ali, ó, pode ligar. Claro. Claro. Tem que pagar, filho, de graça. Mas ele não vai, ele vai te socorrer, e se você não tiver como pagar na hora, você vai pagar depois. Agora, tem aquilo também, né? Depois te pago, Jean. Aí 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, nada. E a gente vai falar sobre isso aqui. Então, Davi e Jonatas tinham uma amizade genuína, verdadeira. E esse amigo foi um dos que Deus usou para me salvar. Porque senão não estava aqui, não. Eu sofri uma tentativa de assalto e reagi, não era da igreja, fazia um monte de coisa errada. Não era cristão, não era discípulo. E ele me socorreu. E se não é ele, eu não estaria aqui. E Deus usa as pessoas para nos ajudar. Porque tem um propósito na minha... Tinha um propósito de eu estar aqui hoje, ministrando essa palavra. E esse amigo, irmão, me salvou. Volta aí para o livro. Me salvou não, né? Deus usou a vida dele para que hoje estivesse aqui. Agora, o tema da riqueza continuou, sendo tratado dentro do contexto da igreja de Éfeso. Paulo deixou uma importante lição para Timóteo. 1 Timóteo 6, 1 e 2. Os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Olha o que Paulo está trazendo nessa carta para Timóteo. Porque existiam irmãos lá ricos, que tinham dinheiro, e eram irmãos na fé, eram cristãos, tinham entregado a vida a Jesus. E tinha empregados, ou seja, escravos. Tinha escravos que trabalhavam para ele. E tinha esses escravos, pelo patrão ser irmão em Cristo, não estava trabalhando direito, não estava fazendo aquilo que deveria fazer. Chegava atrasado, faltava, não respeitava, tem que fazer isso, não fazia, fazia mal feito. E Paulo viu isso e alertou a Timóteo sobre isso, nessa igreja. Vamos lá para o livro. Por causa do contexto, a palavra escravos também é muitas vezes traduzida como servo ou empregado. Paulo orientou sobre a conduta dos trabalhadores, especialmente aqueles que faziam parte da igreja e trabalhavam para irmãos na fé. A igreja de Éfeso havia muitos ricos. Você se lembra? Então, os mais ricos frequentemente empregavam os irmãos mais pobres. No entanto, alguns desses empregados cristãos usavam a irmandade como justificativa para agir com negligência, esperando que o pastor intercedesse por eles. Se isso acontecia há 2000 anos, vira a página, imagine hoje. Será que ainda há cristãos que justificam suas faltas de maneira desonestas? Será que há quem use de falsos atestados ou tente manipular situações para seu benefício? Será que ainda tem hoje? Eu afirmo que tem. E diz que é cristão. E diz que é meu irmão, não, é meu irmão. Mas não honra o patrão. O cara paga o teu salário, teu trabalho. É um bom patrão, é um cristão genuíno. E você não honra ele. Hoje ainda existe isso. Mas eu creio que vai acabar em nome de Jesus. Amém? A partir de hoje vai acabar. Então vira para você mesmo, não é para o teu irmão não. Eu olhar o cisco que está no olho do irmão é mole. Olhar e esquecer da trave que está no meu é mole. É difícil, né?
Tem uma trave aqui, eu não estou vendo. Agora eu olho para o irmão e... Não. Então vira para você mesmo. E você vai dizer o seu nome. Tá? Bem alto. Como eu vou dizer aqui, ó. César. Fala o teu nome. Vai, não vai falar não? Fala César, agora fala o teu nome, o teu nome. Toma vergonha na cara e para de usar atestado falso, para de chegar atrasado, para de dar mau exemplo, porque eu sou um cristão genuíno. Ah, é difícil, né? Falar para si próprio. O pastor, às vezes, já me chamou a atenção várias vezes aqui, porque eu já cheguei atrasado aqui, amado. Nós, pastores, supervisores, temos que estar aqui 8 horas da manhã, no máximo. No máximo, 8 horas. E eu já cheguei depois. E tu acha que não me chamou a atenção? Chamou. Eu tenho que tomar vergonha na cara. Porque às vezes ainda chego. Eu dou a minha cara a tapa. Agora você não dá, né? Porque eu reconheço meus erros. E peço perdão ao pastor e ao Senhor. Então, Jesus, me perdoa, eu sou um sem vergonha. Mas você pede? Não, você acha que você está certo. Por isso que eu mandei você falar para você próprio. Porque para mim falar para você, Paulo, é mole. Eu falar para o irmão é mole. Fala para si próprio. A partir de hoje, todo dia, de frente ao espelho, fala aquilo que você tem feito de errado e que você tem que mudar. E fala, seu sem vergonha, você tem que mudar. E fala teu nome. É no amor, hoje é no amor. Amém ou não amém? Será que é só a irmãzinha que dá glória lá? Ó. Glória a Deus! Agora, o pior disso, amados, é quando o patrão é assim. E tem patrão aqui, não tem? E tem funcionário. E você, patrão? Como é que você está tratando o teu empregado que é irmão? Porque é igual o Jean, vou pedir o reboque dele. Jean, estou aqui na favela, aqui na Morro da Pedreira, lá na área lá da Rede Cinza, né? Estou aqui, meu carro enguiçou, tem como você vir buscar? Quanto você me cobra? Eu tenho que perguntar. Não, pastor, não, amado, quanto é? Porque se você não me falar quanto é, eu não vou pagar. Tu vai chegar aqui, eu não vou te pagar, tu tem que falar agora. Porque se ele falar, é 300, não tem não. O carro vai ficar aqui, eu vou embora a pé. Se ele falar, eu vou pagar aquilo que eu posso. Agora, ele não é obrigado a aceitar. E eu não tenho que ficar com raiva dele não, tá? Porque ele é um profissional. Ele está trabalhando, ele estava em casa, descansando, está acordando. Mas a pessoa fica, meu irmão não é abençoou. Mas e o patrão que não abençoa? E eu tive casa aqui na igreja, tá? E o irmãozinho aqui, patrão, não era exemplo na empresa, não. E tinha um irmãozinho aqui que trabalha com ele, né? E falou para mim. E aí? Hoje é no amor. Então, patrão, trata o teu empregado, irmão na fé, como um cristão genuíno, como discípulo. E você, irmão, que o Paulo está exortando aqui, que já acontecia isso lá há 2000 e tantos anos atrás, e que hoje ainda acontece, você que é cristão, entregou a vida para Cristo, é um discípulo de Jesus, seja um empregado, obediente, honesto, honre o teu patrão, amém ou não amém? Eita, Jesus! Uma vez, amados, eu trabalhando, aí tinha um lugar que o dono era um restaurante. Aí o cara era dono desse restaurante, o restaurante estava ruim. Aí um belo dia eu estou lá, aí chegou aqueles carrões, né? Tipo Ferrari, né? Chegou lá estacionando, os homens tudo bonitão, bem vestido, né? Aqueles ternos de grife. As mulheres tudo com aquelas roupas, aqueles sapatão, bolsa da, sei lá o que aí, Victor Hugo, né? Eu não guardo negócio de marca, para mim, tanto faz. Aquelas roupas de marca e tal. Aí eu olhei, um monte de carro. Falei, que povo é esse aí que está aqui, mano? Padre Miguel, esse povo, de onde veio? E eu não era cristão, eu era do mundo. Aí, toda sexta-feira, esse grupo ia para lá. Umas 20 a 30 pessoas. E aí eu fui perguntar, e entrava nesse restaurante. Aí eu fui perguntar o filho do dono do restaurante. Falei,
fulano, quem é? Pessoal aí, tá vindo da onde? Ih, eles moram tudo na Zona Sul, não sei o que são irmãos do meu pai. Eu falei, teu pai tem tanto irmão rico assim? Aí, não, é lá da loja. Eu falei, loja? É da loja. Aí eu, da maçonaria. Eu falei, tá, são maçons? Tudo maçom, lá da loja e tal. E vieram aqui dar uma força pro meu pai. A loja estava falindo, amado. O restaurante estava falindo. Levantou o cara. Aí eu não era cristão. Eu falei, caramba, que exemplo, hein? Aí me converti. O que é que o Espírito Santo me lembrou? Agora você tem que ajudar os irmãozinhos. Contratar os irmãozinhos. E aí eu comecei a fazer serviço, meu carro enguiçava, eu levava no irmão. Né? Pedreiro, chama o irmão. Pintor, chama o irmão. Né? Arquiteto, chama o irmão. Advogado, chama o irmão. Legal, né? Só que aí, o que acontece? Muitas das vezes, o irmão que você chama para pintar a tua casa, faz o quê? Então, varão, varoa. Você que é cristão, que é discípulo, e você trabalha, cumpre a tua palavra. Cumpre a palavra. Se você deu uma palavra, você trabalha, é um pintor, é um pedreiro, você deu o seu valor, cumpre. Você deu um tempo discriminado à pessoa. E tem um monte de pedreiro aqui, tem um monte de gesseiro, tem um monte de pintor aqui que trabalha. É um monte. Cumpre o teu serviço. Você estabeleceu o prazo, cumpre o teu prazo. E muitos aqui eu tenho visto, não são poucos não, amado. Vou dizer muitos que não, mas alguns irmãos aqui não têm cumprido a palavra do serviço. Mas eu parei de fazer isso, não. Eu levei meu carro, quem mexia no meu carro era um irmão em Cristo, está afastado aqui da rua. Agora quem mexe no meu carro está ali, o Tiago. E me fez lá o serviço, me cobrou, paguei lá no cartão e tudo certo. Então estou abençoando a vida dele. Mas ele também precisa fazer o serviço correto. E graças a Deus ele faz. Então, assim, o que eu estou falando aqui é o seguinte: será que ainda tem esse tipo de pessoa, empregado, servo, aqui na igreja? Quantos não têm vindo limpar a igreja e dar desculpa? Você é um servo e não tem vindo. Célula. Teve uma célula da Rede Cinza. Não veio um discípulo. Célula agora, última célula agora. Não veio um. Só ficou os colíderes, que estavam ministrando a célula, e a filha. Você vai lá você que é líder, olha lá no grupo de liderança, tu vai ver. Por que não foi? Eu estava trabalhando de 7 da noite às 7 da manhã do outro dia. Legal, você não tem como ir. Eu estava trabalhando no shopping de 2 da tarde a 10 da noite. Legal, você não pôde ir. Eu estava doente, não podia ir. Legal. E o restante? E detalhe, a maioria não deu satisfação nenhuma. Não justificou nada. E tem gente fazendo a obra. E faltou a célula. É discípulo? Amado, não é obrigação você ir para lugar nenhum. Nem para a igreja, nem para a célula, nem para sítio, nem para Israel, para lugar nenhum. Você não é obrigado a fazer nada. Mas se você se diz um discípulo de Jesus, você diz que é Timóteo, e estamos no tempo de Timóteo, e não é só esse tempo, é tempo e fora de tempo, que a palavra tem que ser ministrada em tempo e fora de tempo. Então o tempo de Timóteo não é hoje, é a vida toda. Para que eu me torne um Paulo. Eu me tornei um Paulo, eu sou um Paulo na vida de alguém, eu tenho que ser exemplo. Mas diz que é Timóteo e falta célula. E nem dá justificativo. E detalhe, amados, o irmão preparou um banquete. Banquete lá, para receber os irmãos. Surpresa e tudo. Cadê a falta? Cadê a honra? Cadê a honra? Então a gente fala Paulo está falando de escravo, que tinha naquela época, que era assim.
hoje é servo e empregado e continua as mesmas coisas. Continua as mesmas coisas, amado. Até quando, amado? Em nome de Jesus, você não é obrigado, mas se você tem um... Então você fala assim, ó, a partir de hoje eu não componho a célula, pode me tirar do grupo. Eu sou um visitante. Igual aqui na igreja. Tem gente que só vem para Santa Ceia. É visitante. Mas você acha que você está agradando a Deus? Ah, não. Não está, não. Porque, como eu falei, nós não estamos de passagem aqui na terra. Nós temos uma missão, amados. Deus quer nos usar. Quer usar todos nós. Você acha que é só pastor Alexandre, pastor Abel, os pastores, os supervisores, líderes, etc., que vai ministrar aqui? Não. São todos vocês, desde o momento que você se coloca à disposição e diga assim: eu sou teu servo, Senhor. Eu sou discípulo do Senhor. Eu sou teu discípulo, Jesus. Me usa. E Ele vai te usar. Amém ou não amém? Não fica chateado, não. Hoje é no amor. Ô, Jesus! Página 146. Se isso acontecia... Não, já li, né? Já. Vamos lá. Filemão, capítulo 1, versículo 10. Lembra dessa passagem aqui de Onésimo? Por isso que eu falei, Onésimo era um escravo de Filemão. Onésimo era um escravo de Filemão. Não está no livro, eu coloquei. Tá ok, pastor Alexandre? Suplico, Filemão 1,10. Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Versículo 16. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no... Lembra de Onésimo? Era um escravo de Filemão, fugiu, meteu o pé, foi preso, caiu aonde? Na cela de Paulo. Paulo evangelizou, instruiu, formou ele se converteu e mandou ele de volta. Ele saiu da cadeia, agora vai lá e vai pedir perdão a Onésimo, ou vai pedir perdão a Filemão. E ele manda essa carta, e depois você lê, só tem um capítulo, Filemão, você lê esse capítulo todo, essa carta, e você vai ver, o Paulo manda essa carta para Filemão para receber esse amado. Não mais como escravo, mas como uma pessoa, como irmão em Cristo. E você acha que Onésimo fez o quê? Tudo que ele não fazia, ele voltou a fazer como empregado de Filemão, ajudando Filemão, não somente nas coisas do trabalho, mas nas obras do Senhor, amado. Como é que as pessoas vão se converter se eu sou um mau funcionário? Como é que eu vou converter meus funcionários se eu sou um mau patrão? Como? Como que o irmão vai ficar firme se eu, como patrão, cristão, que digo que sou, discípulo e não dou exemplo? Como, amado? Não tem como. As pessoas estão nos olhando. Lembra do primeiro capítulo do livro? Tem alguém olhando. Sempre tem, amados. Amém? Vamos lá para o livro? Paulo advertiu Timóteo. Ensine-os que, se tem um patrão cristão, devem honrá-lo ainda mais. A fé não pode ser uma desculpa para irresponsabilidade. Pelo contrário, um trabalhador cristão deve ser um exemplo para aqueles que ainda não conhecem a palavra. Se uma empresa possui funcionários cristãos e não cristãos, os cristãos devem se destacar pelo caráter e compromisso. Afinal, a Bíblia nos ensina que devemos ser sal e luz no mundo. Mateus 5, 13 e 16. Mateus 5, do 13 ao 16, diz assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez?
será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Amado, nós, quem é esse sal? Somos nós. Nós precisamos dar sabor à vida das pessoas. As pessoas têm que nos olhar e dizer, caramba, ele está passando por esse problema e está rindo, e está dando glória a Deus. Que Deus é esse que ele serve? Eu tenho que conhecer. Quantas pessoas vieram até Mozinho querendo consolá-la e saíram consoladas, amado? Quantas homens, mulheres, aqui na igreja, vendo, vou consolar. Ela pimba com a palavra tal, do jeito dela, sorridente, abraçando, beijando, e caramba, eu vim te consolar, eu estou saindo daqui consolada. Não é honra para ela, não é honra para mim, é honra para o Senhor, porque é o Senhor na nossa vida, amado. É o Espírito Santo de Deus, é Jesus, amados. Se não é o Espírito Santo, nós nem estávamos casados mais, amado. Quantos se separam quando um dos cônjuges fica doente? Não aguenta a pressão e se separa. Quantos ficam desempregados e o casamento acaba? Tem Jesus nisso? Não tem. Não é um cristão, não é discípulo. Mas se somos, precisamos aprender e colocar a nossa vida em ordem, amados. Amém? Em nome de Jesus. Como nós iremos nos chegar hoje até a Santa Ceia? Faço votos que todos vocês tomem. Até você que está afastado, daqui a pouco você vai voltar para o Senhor. Amém? Vamos lá? Lá no livro, vamos continuar aí. Mateus, né? Que eu não li. Olha só, olha o risco que a gente corre de ser pisado pelos que passam e ser jogado fora. Isso aqui vai acontecer quando, amados? No julgamento, quando Jesus voltar, quando Jesus julgar a terra, você era sal e não salgou ninguém, não deu gosto a ninguém, a vida, amados. A pessoa pode estar triste, mas você chegou perto dela, ela já vai mudar. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo e a glória do Senhor que habita dentro de nós vai resplandecer sobre ela, e esse brilho, que é a luz, vai fazer com que ela venha sorrir. De novo, amém? Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto, ou seja, embaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Aleluia! Como é que essas boas obras brilham? Não é simplesmente eu alimentando o morador de rua. Não, fui lá e fiz uma caridade. Não, é a minha vida, como está. Porque fazer aquilo ali, outras religiões fazem. A pessoa é ateu, vai lá e dá comida para o morador de rua. Boas obras que está falando aqui é o nosso modo de viver, amados, de nos comportarmos, as nossas atitudes, aquilo que a gente precisa mudar e ainda não mudou. De fato eu sou um cristão, de fato eu tenho dado sabor à vida das pessoas, de fato eu tenho sido luz para as pessoas. Porque ser luz aqui, volto a dizer, é fácil, mas ir lá fora. E essa coisa que aconteceu com o Mozinho foi só aqui não. Foi no hospital onde a gente chegava para o tratamento, foi na rua, foi na farmácia, foi no mercado, foi na feira, foi onde a gente estava. Então, amados, esse sal, nós somos o sal e a luz desse mundo. E nós precisamos dar luz a esse mundo. Amém? Vamos lá, página 147, perdão. A Bíblia é clara. Quem é a luz precisa iluminar. Essa orientação vai além de uma mera obrigação. É o natural. Essa é a função da luz. Ninguém acende a lâmpada para colocá-la dentro de um cesto. Deus não acendeu em seu coração, em nosso coração, a chama do Evangelho para que você se escondesse.
Ou melhor, para que nós nos escondêssemos. Quantas vezes a gente se esconde? Deus quer usar a gente se esconde. No ônibus, no trem, no metrô. Em tantos lugares onde a gente está. No trabalho. Quantas pessoas estão no seu trabalho que ainda não são cristãos e que você ainda não deu luz para essa pessoa? Pensa nisso. Pensa nisso. Quantas pessoas entram na sua loja e você não é luz na vida dessa pessoa? Nós temos que ser. Amados, a conversão da pessoa, se converter, entregar a vida para Jesus, estar afastada, voltar, é ela. O Espírito Santo vai fazer. Nós só precisamos anunciar as boas obras. E são essas boas obras que a gente anuncia, que é a palavra de Deus, com um exemplo de vida. É que vai fazer com que essa pessoa, vai fazer com que o Espírito Santo fale com ela dentro dela, mexa nela ali, ó, e ela sinta algo diferente, fala, caramba, eu cheguei perto dessa pessoa, tudo que ela falou, caramba, está me dando uma alegria aqui por dentro, está me dando vontade de chorar, porque é o Espírito Santo de Deus, amados. Trabalhando, mas através de quem? Da nossa vida, que somos sal e luz desse mundo. Além disso, a Bíblia ainda nos mostra a diferença entre o justo e o perverso. Malaquias 3,18. Ó, então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Estamos servindo mesmo a Deus, amado? De fato, somos discípulos de verdade. Eu preciso, amados, em qualquer lugar que eu estou, falar de Jesus para as pessoas. Mostrar Jesus através da forma de eu agir. Quantas vezes a gente vai no mercado, para no posto de gasolina, e aquela pessoa que te atende mal. Tem vários depoimentos aqui de pessoas que vão no Guanabara, que a caixa lá trata mal. E em outros mercados também, não é só citei o Guanabara porque veio na mente aqui. Mas e nós? Como é que a gente trata essa pessoa? Como é que eu cheguei na fila? Jogando a mercadoria ali e não falei para ela, ô amada, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, ó. Porque quando você fala assim, a paz de Jesus Cristo esteja contigo, aí ela sabe o que ela fala? Fala, com todos nós. Ela fala, ó, a maneira de você falar já mudou. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Você com um sorriso. Duvido que ela não vai te tratar bem. Ela vai mudar. Existe uma luz em nós. Nós somos sal. Nós demos sabor à vida daquela pessoa no momento. Ganha mal, trabalha pra caramba, não é respeitada, não é valorizada, não conhece a Cristo, está afastada de Jesus, está cheio de demônio. E quando se afasta, né? O que foi e volta ainda traz 7. Pior do que Então são 8. 7 piores do que o que foi. Só que ele veio, ele voltou. Então como é que está aquela vida da pessoa? E quando você faz isso, há uma diferença. Acabou, filho. Aí você vai começar a falar, não fica assim não, o que você está passando? E tal. E tu está passando a compra e está falando com ela. E vai mudar. No outro dia que você for lá, ou no outro mês, não sei, faz questão de passar no mesmo caixa. Falar com ela. Ó a estratégia. Aleluia, só tem um glória, né? Dá glória aí, amado, em nome de Jesus. Hoje é no amor. Vai acabar tudo bem, amados. Ó a mesa linda. Vai acabar tudo bem. Mas precisamos fazer isso. Nós, amados, eu não estou me botando aqui como o santarrão, não. Nós precisamos fazer. Já falei do meu pecado do atraso, não já? Já pedi perdão, amém? Você me perdoa? Perdoa, Fabrício? Volta aí para o livro. A obediência é um dos maiores sinais de um verdadeiro servo de Deus. Quem conhece a palavra e desobedece, desonra não apenas seu patrão, mas o próprio evangelho. Desonra o próprio Jesus, desonra o próprio Espírito Santo.
desonra a Deus. É uma verdade, amado. O que Paulo ensina é integridade e bom testemunho. O fato de o patrão ser cristão não significa que ele tenha a obrigação de tolerar comportamentos irresponsáveis. No ambiente de trabalho, há regras e compromissos. E um verdadeiro servo de Deus deve respeitá-las. Agora, voltando aos versículos 3 ao 10, onde o apóstolo fala sobre falsos ensinos e riquezas verdadeiras, chegamos à conclusão de que a falsa doutrina sempre anda de mãos dadas com a desobediência. Desde o princípio, no Jardim do Éden, Deus deu um mandamento claro a Adão e Eva. Vira a página aí, 148. Olha o mandamento que Deus, você sabe, mas vamos lá. Mas, se o Senhor Deus lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do... Vamos lá de novo? Exceto da árvore do... Se você comer desse fruto, com certeza... Deu uma ordem. O que aconteceu? A serpente foi lá e, enganou a Eva, não foi? Será que você, como... Você está lá na empresa, lá trabalhando. Tem a serpente lá. Deixa de ser bobo. Deixa de ser boba. Você fica trabalhando aí, teu patrão não te paga para isso, não. E você, cuidado que você pode dar ouvido a essa serpente. Agora, o pior é se você for... Ninguém vai falar, né? Ou melhor, o pior é se nós formos a serpente. Misericórdia, irmão. Aleluia, não. Misericórdia. É misericórdia. Não. Quero ser serpente, não. Fala, eu não quero ser serpente. Mas às vezes a pessoa é. E está na igreja. E está aqui. Está aqui e está se comportando como serpente. Ao invés de dar um bom testemunho como cristão, como servo, como escravo, como empregado, como discípulo, não. Ainda está no ouvido da outra. Por que um insatisfeito, pastor, não cansa de falar isso, eu vou repetir. A pessoa chega na igreja, tudo maravilha. O dia que nós, como líder, como servo, como pastor, decepciona essa pessoa, ela já começa a falar mal da gente. Viu? É verdade. Começa a falar mal. Ih, esse pastor... mas não era bom? O discípulo, o líder não era bom? Agora não é... Se ele estiver errado, aí não, amado. Se teu patrão é cristão e está errado, e você é um cristão e está ali, chama a atenção dele na Bíblia. Você é meu patrão, mas você é meu irmão em Cristo. É isso? Amém, é isso mesmo. Você tem autoridade. Porque nós temos que exortar uns aos outros. Quando o teu irmão está pecando, você tem que ir lá e corrigir ele e falar, está errado. Diante da Bíblia, o senhor está errado. Não, o senhor está errado. Por exemplo, está lá na loja, aí chegou alguém com uma mercadoria lá para vender. O cara para o dono da loja é cristão. Cadê a nota fiscal? Não perdi, não, então não compro. Não, a pessoa vai lá e compra. E a procedência é roubo, é furto. E aí você está vendo, patrão, não, vai comprar não. Tem que ter nota. Vai lá e traz a nota, meu filho. E aí o patrão vai comprar. Que isso, eu vou me metendo? Vai, porque diante da Bíblia está errado. Ele sabe a procedência daquilo? Não sabe. Então, se eu não sei, eu não vou comprar. Mas está barato. O iPhone custa 16, custa quanto? 5 mil, 10 mil, 15 mil, quanto é? 10 mil? Aí o cara chega lá,
quer vender ele por 2.000. Ele custa 10, quer vender por 2. Menos da metade. Aí o cara vai lá e compra. Estou dando um exemplo, tá? E existem outras coisas. E o cara é cristão. Aí você, como cristão genuíno, isso chama a atenção do patrão. Chama ele: ô patrão, você está errado diante da palavra de Deus. O senhor não é cristão? O senhor não está na igreja? Está errado. Aqui, ó. Cadê a nota fiscal disso? O senhor sabe qual é a procedência disso? O senhor não sabe como é que o senhor vai comprar? Só porque está barato e não dá para suspeitar, não? Amados, todos nós queremos ficar ricos. Isso você pode ter a vontade, o desejo do seu coração, não tem problema nenhum. E orar a Deus e pedir: Senhor, me capacita, me dá, mas eu vou usar essa riqueza para abençoar a tua obra. Não é através de jogo de loteria, de essa porcaria de bet, de tigrinho. Não. Tem irmãos aqui na igreja que fizeram empréstimo, escuta isso, empréstimo num consignado, e pegou o dinheiro todo, deu na mão de uma pessoa para investir o dinheiro para ele. Só que o lucro que dava era exorbitante, filho. Exemplo, ele pegou 30 mil reais. Um exemplo, tá? Vai pagar no consignado, vai pagar 1.000 por mês. Um exemplo. Todo mês 1.000, vai descontar. Ele vai pagar esse empréstimo. Aí ele pegou essas 30 mil, deu na mão dessa pessoa, e o lucro que ele tinha era mais de 2 vezes aquilo que ele estava pagando do empréstimo. O que aconteceu? Era golpe. Perdeu. Vai chorar? Não. Olhudo. Ganancioso. Amados, se tem lugar que dá aí 100%, 50%, 30% de lucro em algo que você investe, os bilionários do mundo estavam investindo. Vê se eles investem. É tudo golpe. É tudo pirâmide. Jogadores de futebol. Milhões, botaram milhões e perderam. Foram enganados. Por quê? Olhudo, ganancioso. É o que eu estou falando. Chego com um aparelho, estou com esse aparelho. Me dá 500 mil reais, é um iPhone. Mas cadê a nota fiscal? Eu quero a nota fiscal, então eu não compro. Mas outro vai comprar, o problema é do outro. Eu sou um servo do Senhor, eu sou discípulo. Amém, amados? E é isso. E quantos tomaram volta assim? Quantos conhecidos eu tive? Mas por quê? Olho grande. E aqui na igreja teve pessoas assim. Aí eu estou fazendo algo errado. E se eu sou um patrão e estou fazendo isso, pior ainda, né? Se eu sou um pastor, estou fazendo isso, pior ainda. Se eu sou um líder, estou fazendo isso, pior ainda. Pior do que o servo, a qual Paulo está colocando. Amém? Oh, Jesus. No entanto, lá no livro, a serpente veio distorcer essa verdade, levando-os à desobediência. É assim mesmo nos dias de hoje. Muitos querem moldar a vontade de Deus às suas preferências, rejeitando os princípios que ele estabeleceu. A doutrina é um conjunto de regras que Deus nos dá para vivermos de forma correta. Quem obedece vive debaixo de bênção. A palavra de Deus é como um cabresto que guia e protege. Precisamos da direção de Deus. Caso contrário, vagamos sem rumo. Muitas vezes ouvimos pessoas dizendo: se não fosse essa doutrina firme e essa cobrança, minha vida estaria perdida. Aqui, ó, a gente escuta pessoas falando isso. Isso que eu estou falando aqui, e que de repente você está visitando, caramba, eu vim receber uma palavra de bênção, de prosperidade, de riqueza. Ele está até falando de riqueza, mas está me batendo. Não, amados. Eu estou te ensinando através da exortação, mas estou fazendo isso porque eu amo a sua vida. Por que nós, o pastor, as ministrações fala sobre doutrinas. Por quê? Porque se a gente não tiver regra, doutrina, já era, amados. Qualquer um de nós. Foi estabelecido a regra
lá para Adão e Eva e eles pecaram, porque deram ouvidos à serpente. Eva deu ouvido à serpente, Adão deu ouvido a Eva. Quantos maridos têm dado ouvido às suas esposas erradamente? Está errado, não deixa, não. É não, mas vai brigar. Briga, vai ficar chateada amanhã, depois passa. Agora, a varoa valorosa, se você é mesmo uma varoa valorosa, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, você vai entender o que o teu marido está falando. E marido também, porque não é só a esposa, né? Quando você, maridão, não conseguiu ouvir o Espírito Santo, ouça a voz da tua esposa. Ô, Jesus, pelo menos um. Glória a Deus, Porque várias vezes eu ouvi a voz dela, amado, porque eu estava errado. Ela falou e eu fui para o quarto. Senhor, é isso mesmo? Meu Deus do céu, eu estou errando. Aí o Espírito Santo, tá, meu filho, ouça a tua esposa. Então, ora a Deus, porque o que ela está falando tem coerência, tem verdade. Então, um precisa ouvir o outro e orar. Amém ou não amém? Filho, a mesma coisa, ouça seus pais. Pais que não são discípulos, que não são cristãos, ouça seus filhos que estão firmes na rocha, amém? Ô, Jesus lindo! Infelizmente, a quem rejeita, já li, né? Não? Infelizmente, há quem rejeite a correção, está no livro, tá? E busque caminhos mais fáceis. Trocam uma igreja que ensina a verdade por outra onde tudo é permitido. Amado, isso é uma verdade nítida, tá? Bem antes de vir para cá, tinha uma igreja, eu conhecia pessoas que eram dessa igreja e eram servos. Bebia, fumava maconha e servia nessa igreja. Era servo. Usava droga, era servo. Homossexuais, no altar, servo. Ó. Mas por quê? Porque existia ali um pecado muito grande. Então, eu vou para uma igreja, você chega numa igreja. Existe muitas pessoas, e aqui, dificilmente, um pastor que vem de outra igreja, ele fica aqui. Porque não é o título, volto a dizer, é aquilo que você é. Você é discípulo, você é servo, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um cristão. Então chega aqui o pastor, ele é pastor, então ele quer subir aqui para pregar. Tu acha que o pastor Alexandre deixa? De jeito nenhum. Vai comer 1 quilo de sal primeiro. E poucos têm ficado aí. Tem pastor aqui. Então aqui, até líder de célula. Mas tem o seu posto de pastor, foi consagrado pastor, glória a Deus por isso, mas acima de tudo, eu sou um servo. E o maior é o quê? Se eu sou servo, eu tenho que servir, não ser servido. Jesus não veio ser servido, ele veio servir. E eu preciso ser isso. Então, muita gente troca a igreja que fala a verdade, que exorta, e que tá? Porque nós falamos e nós fazemos. Eu já disse para você, não somos perfeitos, eu erro também. Mas eu reconheço o meu erro, peço perdão. Eu pedi perdão a várias pessoas aqui na igreja. E se eu te magoei, acabar o culto aqui, acabar a reunião aqui, a ceia vem, fala comigo, pastor, o senhor fez isso, isso, isso. E a gente vai conversar. Amém? Glória a Deus. Então, infelizmente, há quem rejeite a correção, que busca outra igreja, troca de igreja. Mas, irmãos, aceite a correção de Deus. A palavra é viva e nos conduz ao caminho certo. A Bíblia é clara sobre a porta larga e porta estreita. O caminho estreito exige renúncia e disciplina, mas é o único que conduz à vida eterna. Quem deseja uma vida bem-sucedida precisa seguir regras. Sem regras, sem doutrinas, nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Nós vamos errar. Tendo, a gente já erra.
Tem a regra, tem a doutrina, nós erramos. E o que temos que fazer é reconhecer que erramos, pedir perdão e procurar não fazer mais. Lutar para não fazer mais isso. Guerrear para que a gente não faça mais isso. Página 149, final aí do livro. No campo da saúde, médico recomenda boa alimentação, atividade física e sono regular. Ô, Jesus. Oh, aqui é difícil, hein? Quem foi dormir hoje 2 horas da manhã, 1 hora, 3 horas, e teve que acordar cedo? Oh, o Jefferson todo dia, 3 e pouca da manhã, já está botando lá um versículo e sai daqui, nem dorme. Mas é recomendado. Agora, isso é recomendado nós fazermos, e é saudável. E quando nós não fazemos, a gente vai ter algum prejuízo. Mas o mais importante é a nossa vida espiritual como está. Porque, volto a dizer, como eu falei, tem pessoas querendo virar tanquinho. Né? Tem pessoas querendo ter um corpo lindo e maravilhoso. Mas como está a vida espiritual? De fato, é um servo de excelência? Então, isso é saudável? É bom? É bom. Se queremos saúde e longevidade, devemos seguir essas orientações. Da mesma forma, no âmbito espiritual, precisamos de disciplina e exercício da fé, pois isso nos beneficia tanto nesta vida quanto na eternidade. A doutrina nos protege e nos mantém no caminho certo. Quem rejeita a disciplina da palavra busca atalhos, mas o evangelho não pode ser adaptado ao gosto pessoal de cada um. Amém? Glória a Deus. Será que você pode aplaudir? Glorificar o Senhor? Eu quero finalizar aqui com 3 versículos. Primeiro, Mateus 9, 6, 21. Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Será que nós podemos ler esse versículo no 3? Amém? Olha para cá. Mateus 6, 21. Vamos lá? 1, 2, 3. Aonde está o nosso tesouro? Quem verdadeiramente é o nosso tesouro? São as riquezas desse mundo ou é a palavra do Senhor? Ou é o reino dos céus? Onde de fato nosso coração está? Não tem como, amados. Se o tesouro da terra estiver em nosso coração, nós vamos dar prioridade às coisas dessa terra. Mas se o nosso coração estiver no reino do Senhor, e como nós sabemos disso? Quando de fato nós somos discípulos do Senhor. Quando de fato nós obedecemos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor que está sendo ministrada nessa manhã é uma palavra que nós venhamos obedecê-la, a nos tornarmos discípulos genuínos do Senhor. Porque, amados, o dia que o Senhor voltar, Ele vai procurar coração puro e mãos limpas. Coração puro e mãos limpas. Como está o nosso coração nessa manhã? Como nós estamos nessa manhã? Será que o nosso coração está puro? Ou será que tudo que eu falei aqui te ofendeu, te magoou, você se chateou? E tudo que eu disse aqui, em algum momento, o teu coração se entristeceu e ficou sujo. Não, eu não aceito isso para mim. Eu não sou essa pessoa. Amado, se você não é, se você é um discípulo de Jesus, um cristão genuíno, essa palavra é para você, para que você vigie. Mas se você tem feito algo que tem desagradado ao Senhor, você precisa pensar. Porque o dia que o Senhor voltar, amados,
Volto a dizer, é coração puro e mãos limpas. O meu coração precisa estar purificado diante do Senhor. E que coração é esse? É um coração que perdoa as pessoas. É um coração que vê dentro de nós aquilo que temos errado e pedimos perdão às pessoas que erramos. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, em nome de Jesus, que teu coração seja purificado nesta manhã. Lembra de Davi no Salmo 51, ele disse o que no versículo 10? Ó Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Não se lance fora, Senhor. Não retire de mim o teu espírito. Ah, Deus, me dá a alegria da tua salvação. Hoje é manhã de salvação, amados. Hoje é manhã e que o Senhor quer nos salvar, quer nos curar, quer nos libertar de tudo aquilo que temos feito de errado. Oh, Deus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, crie em nós um coração puro, Senhor. Purifica a nossa alma. Purifica, Senhor, que nós venhamos ser discípulos genuínos. Oh, que de fato iremos te adorar pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode dar, não pelo que o Senhor pode fazer. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Renova um espírito inabalável. Oh, Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Queremos te adorar. Sabemos que tudo que o Senhor fala, tudo que está na palavra é para o nosso bem, é para a nossa salvação, é para que sejamos curados, libertos e transformados pelo teu poder. Será que você pode exaltar esse Deus? Aplauda! Glorifica! Esse Deus maravilhoso! O teu amor, ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais, e a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor
dia eu te amo mais. Só o teu amor, só o teu amor, só o teu amor me faz gastar a vida aos teus pés, e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti, Escute. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Vale muito mais, Tua Senhor. presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, e o dinheiro, os prazeres. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, Não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Escute, Romanos 12:1. Romanos 12:1. Romanos 12:1 diz assim, ó: portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Irmão, eu quero te fazer um convite. Você que está na igreja é discípulo já, assim como eu, e quer entregar de fato o teu corpo em sacrifício vivo a Ele. Aquilo que tu tem feito, de tudo que você precisa largar, coisas que você ainda tem que mudar, através desta palavra, eu te convido a vir no altar, a vir aqui como eu, de joelhos dobrados, reconhecendo naquilo que precisamos mudar. O convite é para toda a igreja. Não fique no seu lugar, amado. Se você tem algo que você tem feito que ainda está desagradando ao Senhor, Deus, venha e diga: Senhor, eu quero mudar, me muda, Senhor. A partir de hoje eu serei um verdadeiro discípulo, eu serei um verdadeiro cristão, eu serei sal, eu serei luz desse mundo, eu serei sal dessa terra. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante de Ti para orar, em primeiro lugar te agradecendo, porque o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. O Senhor tem feito maravilhas e milagres. O Senhor tem guardado a nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós. Estamos aqui com os joelhos dobrados para dizer: Senhor, somos totalmente Teu. Toma o nosso coração, toma o nosso corpo, toma a nossa alma, toma a nossa vida. Tudo que é nosso pertence a Ti, Senhor. Iremos buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, porque sabemos que as demais coisas, as riquezas desse mundo, o Senhor vai nos dar na hora certa, no momento certo. Então nos perdoa, Senhor, nos perdoa, nos faça dignos, Senhor, nesta manhã, de sermos Teus discípulos. Em nome de Jesus, quebranta os nossos corações nessa manhã. Cura, Senhor, a nossa alma, cura o nosso espírito, cura o nosso corpo. Deus,
Cria em nós, Senhor, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, para que no momento em que vier as tribulações desse mundo, os problemas desse mundo, nós venhamos vencer com um coração quebrantado, purificado, com as mãos limpas e com o espírito fortalecido diante do Senhor. Ah, Jesus! Ah, Jesus! Nos dá um coração puro, Senhor!